Brasília, lar de 3 milhões de pessoas. Com apenas 6 décadas, a capital federal já é a terceira maior cidade do país. Um crescimento frenético que desencadeia desafios gigantescos na área de habitação. Assunto do Veracidade de hoje. O DF nasceu planejado, mas cresceu de forma desordenada. Várias regiões brotaram de ocupações irregulares às margens do plano original. O desafio agora é integrar esses espaços sem comprometer a qualidade de vida da cidade. Forte migração e alto custo de vida impulsionam a expansão das periferias, mas sem o devido planejamento urbano. Após 16 anos sem revisão, o plano que ordena o crescimento da cidade finalmente chega à Câmara Legislativa. Mas quais devem ser as prioridades deste novo PDOT? Desafio à vista: como equacionar na lei regularização fundiária e combate à grilagem. E a história de pessoas que aguardam há mais de 40 anos por um lugar digno para viver. Agora, no Veracidade. Projetada para cerca de 500 mil habitantes, Brasília é hoje lar de mais de 3 milhões de pessoas. Lúcio Costa idealizou a capital federal prevendo o controle rígido da ocupação urbana e separação clara entre as áreas residenciais, comerciais e administrativas. Mas essa visão idealizada subestimou a forte migração durante e após a construção da cidade. Por conta disso, o DF enfrenta grandes desafios habitacionais, marcados pelo crescimento desordenado, ocupações irregulares e déficit de moradias. A demanda crescente por habitação, impulsionada pela migração e pelo alto custo de vida no plano piloto, levou à expansão das periferias sem o devido planejamento. Essa realidade resulta em desigualdades no acesso à infraestrutura urbana, transporte, saúde e educação. Brasília foi inaugurada há 65 anos e de lá para cá nunca parou de crescer. Mas como atenuar os problemas habitacionais da cidade hoje? Em busca de respostas, eu vim conversar com o arquiteto, urbanista e professor Beni Schasberg. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como Qual o grande problema da expansão urbana aqui no Distrito Federal hoje? Olha, o grande problema que está sendo enfrentado já há bastante tempo é organizar essa expansão do Distrito Federal de maneira que todas as atividades e todos os segmentos sociais tenham espaço para realizar as suas atividades e as suas necessidades, né? E de uma maneira sustentável, porque nós estamos aí diante de crises climáticas. Então, organizar o crescimento do Distrito Federal para que toda a população tenha espaço adequado para as suas atividades de moradia, de trabalho, de lazer, de recreação e, sobretudo, a população que mais precisa, que é a população de mais baixa renda, que tenha lugares adequados para morar, de preferência morar perto do trabalho, de preferência inclusive ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, para não depender do transporte da maneira como é hoje. E quais que são os instrumentos que o poder público dispõe para fazer esse planejamento? Olha, em primeiro lugar, ter uma lei que planeje esse desenvolvimento, essa expansão para os próximos 10 anos, para que a gente deixe de fazer políticas só curativas, correndo atrás dos problemas depois que estão feitos. Essa lei citada pelo professor é o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, também chamado de PDOT. Para acompanhar as dinâmicas urbana e social da cidade, essa norma precisa ser revisada a cada 10 anos. Porém, a última vez que isso ocorreu foi em 2009. A
Após 16 anos, o Distrito Federal deve ter o seu Plano Diretor de Ordenamento Territorial aprovado. Agora, com mais de 15 mil contribuições populares, o novo texto chega à Câmara Legislativa do Distrito Federal para apreciação dos parlamentares. Por isso, a gente está aqui para conversar com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz. Secretário, o que é o PDOT para a população que nos assiste poder entender um pouquinho desse plano? Bom, o plano diretor é a lei mais importante do ordenamento territorial, né? Ela que define o planejamento estratégico de crescimento do Distrito Federal. Então, uma lei como uma espécie de constituição do direito urbanístico. Ela que define, por exemplo, quais são as áreas urbanas, as áreas rurais, definindo onde pode ser parcelado, onde tem que ser preservado, né? E nesse sentido também as unidades de conservação, de proteção integral. Então, ela define qual é a estratégia de ocupação do território. Secretário, levou aí praticamente 16 anos para que esse plano que a gente tem hoje fosse revisado. Alguns entraves, como a pandemia, né, fizeram com que esse processo demorasse um pouco mais, mas agora a Secretaria e o governo receberam 15 mil contribuições populares. O que essas pessoas trouxeram e o que vai ser aproveitado para essa revisão? A partir de 2023, nós retomamos com toda a força esse processo, fizemos reuniões em todas as regiões administrativas e várias oficinas temáticas discutindo temas específicos. Então foram mais de 90 eventos abertos ao público, uma participação maciça da população, onde a gente realmente pôde entender quais são as demandas, quais são os principais desafios que a população enfrenta na ponta e tentar converter na lei uma estratégia para resolver os problemas dessas famílias. Eu acho que o mais importante que a gente recebeu principalmente são as ocupações irregulares, né? São aquelas demandas da possibilidade de regularização. Obviamente que nem tudo a gente conseguiu incorporar no texto, mas temos a plena convicção de, a partir daquela demanda e do diagnóstico que foi feito pela Secretaria, nós estamos apresentando o melhor projeto de lei para o Distrito Federal nesse momento. A revisão do PDOT deve ser a grande prioridade dos deputados distritais neste segundo semestre. Quem está dizendo isso não sou eu, mas sim o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Wellington Luiz, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, presidente? Presidente, a Câmara ela está preparada para analisar essa matéria? A Câmara está preparada, até porque a Câmara já está participando dessa discussão. Mesmo durante esse período, que era competência exclusiva, privativa do Executivo, a Câmara participou, né, através dos seus parlamentares, que compareceram em praticamente todas as audiências públicas, o que permite que a Câmara tenha aí já um olhar mais apurado de tudo que está acontecendo. Então, cabe a nós agora analisarmos. A ideia é que a gente possa fazer isso durante 4 meses. Esse é o acordo que foi feito entre nós parlamentares e o Poder Executivo, para que em dezembro, se Deus quiser, a gente leve essa matéria para o plenário para votação. Ou seja, a perspectiva é de que o debate ele seja concluído ainda neste ano. Sim, a ideia é essa. Primeiro, respeitando as comissões, respeitando os parlamentares. Por isso, nós estamos dando aí 120 dias aproximadamente para que os parlamentares ouçam mais uma vez a população do Distrito Federal, já que a população já foi ouvida por parte do Executivo, e agora caberá à Câmara, aos nossos parlamentares representantes do povo, fazer isso. Presidente, como parlamentar, quais são as prioridades que o senhor acha que devem ser tratadas nesse debate do PDOT? Eu acho que a questão da regularização talvez seja o ponto focal dessa discussão. Existem muitas áreas rurais que já se transformaram em urbanas na prática e que agora nós vamos permitir que seja de fato e de direito e obviamente, discutir outras situações, né, como eu disse há pouco, que é o provimento habitacional, permitindo que uma cidade como a nossa, que cresceu tanto, crie aí novos instrumentos que permitam às pessoas morarem através, né, desse programa habitacional. O PDOT é só o primeiro passo para a regularização fundiária. Depois que a Câmara Legislativa aprova mudanças no uso de uma área, ainda é preciso aprovar um projeto urbanístico, conseguir o licenciamento ambiental, fazer a divisão oficial dos lotes e pagar as taxas para obtenção da escritura dos imóveis. Moradores de diversas regiões administrativas enfrentam hoje esse processo de regularização.
Uma das regiões administrativas que cresceu sem planejamento urbano é o Vicente Pires, que nasceu como uma colônia agrícola e hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Nós estamos aqui na Rua 10, ao lado da advogada Maria Nista, ela que é uma das moradoras aqui do Vicente Pires e que hoje ela está lutando para regularizar o lote em que vive. Há quanto tempo a senhora mora aqui no Vicente Pires? Eu moro aqui já fazem 8 anos. 8 anos. E como que está a situação do lote em que a senhora mora hoje? Chamaram a gente fazer o cadastramento da Vicente Pires, né? Os trechos, nós nos habilitamos a fazer o cadastro, só que há muitas conversações e dizendo que o lote vai ser muito caro. Hoje o parcelamento a gente não sabe como vai ser feito. Quer dizer, quem teve o investimento já fez, trabalhou a vida inteira para investir numa casa agora, como a minha vida. Que agora que eu quero descansar, eu investi tudo que eu tinha no meu imóvel, acima de 65 anos ou 60 anos não vai poder mais parcelar. Como vão pagar esses lotes? E esses valores, eles levam em conta as benfeitorias que foram feitas pelos moradores? Como que é esse processo? Se a casa for uma mansão, se for uma casa de grande porte, um valor mais alto, eles querem ainda cobrar em cima do lote. Então eu acho isso não é justo. Você acha que o valor que eles deveriam cobrar deveriam levar em conta a situação antes das construções? Sim, porque quem fez a construção dos condomínios da Vicente Pires foram todos os moradores. Toda a estrutura aqui foi feita pelos moradores. Exatamente. Agora a Vicente Pires cresceu e muito, valorizou. E é uma cidade maravilhosa. Então eu acho justo sentar numa mesa o governador, os deputados distritais, sentar com os moradores, entendeu? Tem associações, sentar e vamos pôr na mesa aqui. E a Constituição nos diz que nós devemos ter, o Estado tem que dar para a gente moradia. Nós temos o direito de morar. O plano traz 28 regiões que já estão certas, que vão ser regularizadas. O que a população que mora nessas regiões pode esperar a partir da aprovação do plano que vai passar agora pela Câmara Legislativa? O plano diretor é o primeiro passo, ele não regulariza ainda. Ele é necessário para a regularização, mas a gente também precisa do apoio da comunidade para que a gente consiga, de fato, chegar até o fim do processo com a efetiva matrícula do lote e entrega da escritura para aquele ocupante. O que a população tem que fazer, que é o mais importante? Preservar aquilo que já está lá. Não é possível novas ocupações porque o processo de regularização ele tem uma série de necessidades, como equipamentos públicos, né? Espaços para asfaltamento, isso tudo precisa ser preservado e previsto no projeto urbanístico. Então, se houver novas ocupações em todas essas áreas que estão sendo criadas, o processo de regularização fundiária fica inviabilizado. E é muito importante que não só as pessoas tenham segurança, né, jurídica, segurança na posse, escritura, etc., mas que essas localizações dessas áreas irregulares sejam completamente integradas à cidade. Não sejam só guetos isolados, guetos de pobres ou guetos de classe média ou guetos de rico, cercados, né, e isolados da cidade. Mas que a regularização seja também uma urbanização integradora de todos esses espaços como bairros da cidade, né? No próximo bloco, você vai ver como ficou a situação dos moradores do setor de inflamáveis após a ação do GDF que derrubou casas irregulares no local. E saber quais políticas públicas precisam ser implementadas, principalmente a partir do PDOT, para diminuir o déficit habitacional no DF. Nós voltamos já! Poeira, esgoto a céu aberto, lixo e o risco de estar próximo a uma área que abriga combustíveis. Em maio deste ano, cerca de 50 famílias que viviam no setor de chácaras Lúcio Costa, área conhecida como setor de inflamáveis, tiveram suas casas derrubadas. Algumas moravam no local há mais de 40 anos. Essas famílias ficaram desabrigadas, perderam o pouco que tinham e, sem ter para onde ir, pelo menos 60 pessoas, entre crianças, adolescentes, mulheres e idosos, ficaram por 3 dias acampadas na Câmara Legislativa do DF.
Depois desse episódio, fomos até a região do setor de inflamáveis, saber como essas famílias estão vivendo agora e conhecer um pouco da história delas. Cheguei aqui, eu tinha 11 anos de idade, foi em 93, quando a gente veio morar aqui. A gente veio morar no trecho 17, que antigamente era só mato. Tinha uma invasão lá, a gente morava lá porque a gente trabalhava com reciclagem. Depois, passou muitos anos, lá tinha esses negócios de derruba, eles vinham, derrubavam, a gente vinha e levantava. Em 2006, a gente veio morar aqui. Quando a gente veio morar aqui, a gente veio morar lá, onde teve a derrubada ali, no setor que eles dizem que é setor de inflamável, mas que faz parte do setor de chácara, que é o mesmo lugar. Sim. Só mudaram o nome porque tem umas empresas de inflamáveis, né? E a gente mora aqui desde então. Até então eles nunca tinham vindo, nunca tinham derrubado, nunca notificou, nunca falou nada. O pessoal veio e começou a construir suas casinhas de alvenaria. Depois que construíram a casa de alvenaria, eles chegaram, falaram que ia notificar, ia dar um prazo de 6 meses a 1 ano. Deram uma notificação para algumas famílias e falou que não vinham derrubar até então, porque eles precisavam de arrumar um lugar para botar as famílias. Sim. E não foi isso que aconteceu. Em menos de um mês dessa notificação, eles vieram e derrubaram todas as casas que disseram que estavam em área de risco. Vitória é filha de Damiana, tem 25 anos e mora no setor de inflamáveis há quase 20. Hoje vive aqui com os 3 filhos e o companheiro. Ela foi uma das pessoas que teve a casa derrubada e se abrigou por alguns dias com as crianças na CLDF. A gente continua vivendo num lugar completamente sem nada, né? Porque foi um absurdo que eles fizeram com a gente, eles tiraram a gente dentro do nosso teto. Então eu acho isso injusto. Eu tinha meu barraco com piso grosso, com banheiro, chuveiro. E hoje o que você tem? Depois que derrubaram isso? Eu moro num barraco de lona, com algumas madeiras, porque não tem completamente as madeiras todas. Então a metade é tudo, a maioria de lona. Ou seja, você perdeu o que você tinha investido. Exatamente. E aí quando o governo veio e derrubou essa casa que você tinha construído, o que você sentiu? Como é que foi pra você? Uma pena muito grande, porque tipo assim, a pior é a gente ouvir da boca de nossos filhos: mãe, eu quero minha casa. Mãe, eu quero meu sufoco. Meu sossego, meu sufoco, ao mesmo tempo vem tudo. Então isso complicou muito, não só a mim, mas meus filhos também. Dados da PEDAD apontam que em 2021 o déficit habitacional aqui no Distrito Federal era de pelo menos 100 mil domicílios. Mas além do alto custo com o aluguel, essas famílias enfrentam outros problemas, como moradias improvisadas ou ruins e também uma grande quantidade de pessoas vivendo sob o mesmo teto. A gente está aqui no assentamento 26 de setembro para conversar com o deputado pastor Daniel de Castro. Deputado, hoje o Distrito Federal tem várias questões relacionadas à habitação, entre elas a grilagem de terras, também a venda, comercialização de lotes sem escrituras e a derrubada de casas já construídas em assentamentos. O que os deputados e a Câmara Legislativa têm feito para tentar solucionar essas questões? O maior sonho da população é a moradia, o maior sofrimento, ver sua casa derrubada. E muita gente vende o que tem, faz financiamento, contrai empréstimo, fica devendo para comprar uma área e construir a sua moradia. E nessas elas acabam caindo em mão de pessoas maldosas, como você bem falou, os grileiros, né? Vende aquilo que não é dele e vai embora e deixa o problema para trás. O que acontece? O Estado, quando chega, ele chega com a força coercitiva para derrubar. Mas o Estado, quando derruba, ele derruba sonho de alguém que está amparado, não no crime, mas pela Constituição, que moradia é um dever do Estado. Aqui na 26 de setembro, onde nós estamos, tem 50 mil pessoas. Pensa bem se viesse para cá destruir todo esse sonho. A sensibilidade do governo, a pessoa está lá, o Estado tem que estar presente. Com a regularização do PDOT, e aí isso vai acontecer até o final desse ano, a cidade passa a ser
passível de regularização. Já com esse projeto, ela pode receber o que a pessoa mais quer, a infraestrutura, que é as bacias de contenção, que vai receber as águas, é a infraestrutura, a drenagem, as manilhas e depois o maior sonho da população, que é o asfalto. Qual que é a importância do PDOT para uma cidade, para o Distrito Federal como um todo, né? Isso vai dar um novo mote para o Distrito Federal com relação à habitação? Eu acho que tem dois viés. Um, você traz a regularização. Você tira da cabeça do morador que está em um lugar irregular, ele sempre sofre, né? Quando ele vê um carro qualquer, a polícia chegando, ele já pensa assim, é derrubada. E as derrubadas são cruéis. Mas quando você traz o PDOT para regularização, você tira esse sofrimento. E por outro lado, o governo ganha. Quando a regularização vem, ela regulariza a energia, ela vai ser contabilizada, o morador vai pagar, ela entra para o Estado, que serve de novo investimento para um outro local, serve de investimento para infraestrutura. Isso é muito importante. E o cidadão quer isso, ele não quer viver ilegal, ele quer viver legal. Uma das alternativas para resolver o déficit habitacional aqui no DF é ampliar o número de áreas de interesse social reservadas para a população de baixa renda. Essas regiões são previstas no PDOT e servem para orientar programas de habitação popular. Um dos grandes defensores dessa opção é o deputado Fábio Félix, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Por que o senhor defende a criação de mais áreas de interesse social aqui na cidade? Olha, as áreas de interesse social, elas dão a possibilidade do poder público realizar a regularização voltada para o interesse social, ou seja, com a habitação popular. O direito à moradia ele é fundamental na nossa cidade. A gente está falando de uma unidade da federação com níveis muito altos de desigualdade social e a gente tem um déficit habitacional medido pela própria Codeplan, o IPDF, de 100 mil moradias. Então é preciso que haja uma política pública de habitação no Distrito Federal que de fato funcione. E uma estratégia dentro do PDOT é designando as áreas de interesse social. O senhor chegou a falar num discurso no plenário que esse PDOT ele não pode ser voltado para os ricos. Gostaria que o senhor explicasse a declaração. O PDOT trata do macrozonamento urbano, então ele trata de muitas características da cidade que são importantes e a gente percebe que há um esforço do governo na regularização. Mas quem tem mais condições de fazer o lobby da regularização fundiária? É a classe média alta, são os setores ricos da cidade, da sociedade e acaba que as áreas populares, a população em vulnerabilidade social é quem é alvo dos despejos e isso que nos preocupa. Então nós estamos aqui também para dar voz para esses setores que moram em ocupações irregulares, mas que precisam ter o direito à moradia garantido. Obviamente que a questão ambiental também é fundamental. Porque nós temos que olhar para isso com um olhar ambiental. Quando não tem planejamento urbano voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, você também põe em xeque a questão ambiental, os licenciamentos, o planejamento. E você vê que muitas vezes a postura dura do Estado com a população em situação de vulnerabilidade social, em áreas ambientais, ela não é a mesma com a população mais rica que ocupa as áreas de preservação. E você já foi cadastrada pelo governo? O que o governo tem falado para vocês? A CODAB, ele disse que a gente está na inscrição da CODAB para ser contemplada. Até agora a gente não foi contemplada. Só que a gente não quer o lote, a gente quer nossa casa. Porque não é justo a gente sair de um local e ir para outro local e ficar numa lona. Bate o desespero na gente, a gente fica triste. Porque a gente olha para quatro paredes e a gente pensa, caramba, por que isso? O que você deseja para os seus filhos? Um lugar melhor, né? Um ambiente mais legal para eles. Que eles possam olhar para frente assim e falar, eu tenho minha casa, eu tenho meu sossego, eu tenho aonde brincar. Segundo o IBGE, cerca de 30% da população do Distrito Federal vive em imóveis alugados, a maior proporção entre todas as capitais do país. Além disso, 7% dos brasilienses ocupam imóveis cedidos, seja por familiares, por acordos informais ou por programas sociais. Os números revelam a dificuldade de acesso à casa própria
e reforçam a importância de políticas de habitação previstas no PDOT. O déficit habitacional do Distrito Federal, ele é basicamente derivado da questão do comprometimento da renda das famílias com o aluguel. São famílias que pagam, em geral, mais de 30% da sua renda familiar comprometida com o aluguel. Então as pessoas moram, mas moram de uma maneira que compromete muito a sua renda. Isso leva muitas pessoas a optar por uma ocupação irregular, né? Porque chega um determinado momento que a conta não fecha mais. Leva as pessoas ou a morarem de forma irregular e ilegal, ou a irem cada vez se afastando mais, inclusive para os municípios, as cidades fora do Distrito Federal, que hoje compõem o que a gente chama da região metropolitana de Brasília ou do Distrito Federal, né? Um dos principais desafios na área de habitação é regularizar áreas urbanas já consolidadas e, ao mesmo tempo, impedir novas ocupações irregulares. A grilagem no DF movimenta milhões de reais anualmente. Nos últimos 10 anos, o GDF recuperou mais de 31 milhões de metros quadrados irregularmente ocupados, uma área equivalente à cidade de Samambaia. Há casos em que pessoas trocam apartamentos em áreas regularizadas por lotes irregulares. A aposta é que, com o tempo, a área seja regularizada. Para o urbanista Frederico Flósculo, boa parte dos problemas urbanos decorre da grilagem, cabendo às autoridades combater a prática. Antes do mal acontecer, você tem que ter a prevenção do mal. Para cada metro quadrado de área nova, habitacional e de expansão urbana, os grileiros, os oportunistas, os criminosos construíram 2, 3 metros quadrados de área. Ou seja, o crescimento urbano irregular predomina. Como é que isso aconteceu diante de governadores? Como é que a bagunça acontece diante de autoridades? O 27 de setembro é um exemplo notável. Ele tem 3,5 quilômetros por 3,5 quilômetros. É um dos maiores bairros de Brasília, aconteceu na frente de todo mundo. Fica num lugar privilegiado, o acesso ao plano piloto é fácil, o acesso a Taguatinga é fácil. É uma beleza o 27 de setembro, só que foi feito por grileiros. Ele é criminoso. Como é que isso aconteceu diante das autoridades? A gente sabe que, historicamente, o DF tem questões relacionadas à habitação, questões problemáticas, por exemplo, né, a grilagem de terras, que é uma coisa até que já virou cultural aqui na nossa cidade. Tem também a questão do déficit habitacional, que a gente tem hoje, mais ou menos 100 mil domicílios, né? E também a questão da comercialização de imóveis sem escritura. O PDOT, ele vai tentar solucionar todas essas questões também? A grilagem e a venda de lotes sem escritura, ela se dá pelo déficit habitacional. O Distrito Federal recebe muita população em todo ano e essa população ela precisa de alguns lugares para morar. Então, em não tendo essa oferta regular, naturalmente as pessoas se aproveitam dessa necessidade e procuram áreas irregulares que são até mais acessíveis. Então, qual a estratégia que o plano diretor trabalha? Primeiro, a oferta habitacional. Então, nós estamos prevendo novas áreas de oferta habitacional e não apenas isso. Estratégias para que essa oferta tem um custo barateado. A partir daí, não temos dúvida que a irregularidade começa já a regredir. Quanto à irregularidade que já existe, há dispositivos específicos de combate a ela, não só com a fiscalização, mas também com o monitoramento. E uma determinação muito clara de que qualquer nova irregularidade, principalmente de alta renda, vai ter um custo muito alto daqui para frente. Então, as áreas que a gente já identificou, elas serão passíveis e daqui para frente não se admite mais ocupação irregular. Nós, parlamentares, vamos fazer a nossa parte. Nós vamos cumprir a nossa missão, que é levar para o plenário, votar. Não é justo. O PDOT tem quase 10 anos de atraso. Então, agora, repousa sobre os nossos ombros a responsabilidade de votar esse importante projeto, entregar para a população do Distrito Federal o direito, né, de ter uma cidade muito melhor.